geral do Canal 14 tem por objetivo e finalidade sempre trazer para o telespectador alguma pessoa de expoência, ou melhor, de expoente na cidade. E hoje, honradamente, que tenha tido, deixa eu consertar essa introdução aqui, não ficou boa não, que tenha tido serviços prestados para a comunidade, não só a Anapolina. E hoje, honradamente, nós estamos recebendo uma pessoa que a sua biografia fala muito mais do que aquilo que nós tentarmos falar a seu respeito. Nós estamos recebendo um cidadão, Dr. Hélio Lopes, que presidiu a APAE por mais de 9 anos, prestou um enorme serviço de utilidade pública, de prestação de serviço. O telespectador interpreta a sua maneira, junto à sociedade anapolina, e ali ele construiu uma belíssima biografia no trabalho à frente daquela instituição. Para nós, doutor Hélio, é uma honra tê-lo aqui no programa Visão Geral do Canal 14. Receber uma pessoa tão gabaritada quanto o senhor de serviços prestados para a comunidade. É um prazer, doutor. Prazer é todo meu, José Augusto, ao amigo telespectador do Canal 14. É uma alegria estar aqui com você, falar um pouco da minha trajetória no voluntariado e agora presidindo o IPASGO. Quero dizer a você que a partir do momento que eu estou presente é sinal que você está perdendo um telespectador, né? Melhoraria a sua audiência se eu não fosse o entrevistado, mas de qualquer maneira é uma alegria muito grande receber essa convocação e estar aqui com você também. Quero dizer que estou sem máscara para facilitar as minhas respostas, mas mantendo também aqui o isolamento e o distanciamento ideal para que a gente possa falar melhor e responder aquilo que for perguntado. Deixa eu dizer para o senhor, doutor, é o seguinte: o senhor perdeu um telespectador, mas nós estamos ganhando milhares com a presença do senhor aqui nessa entrevista de hoje. E eu começaria perguntando para o senhor, doutor, o que é que pesou para levá-lo, e hoje eu não falei, ele é o presidente do IPASGO. O que é que pesou mais? A sua fortíssima biografia ou a indicação política? Bom, José Augusto e amigo telespectador, eu realmente tenho uma história de voluntariado e filantropia prestado à cidade de Anápolis já há alguns anos. Eu sou da carreira jurídica, sou advogado de formação há quase 34 anos, sendo que dentro da minha pequena banca de advocacia, as pessoas físicas em Anápolis, e aqui eu vou fazer uma confidência, eu sempre prestei essa advocacia. Óbvio que eu tenho algumas pessoas jurídicas em que a gente presta serviço e recebe por elas, mas quase todas aquelas pessoas que me buscam ou me buscavam no escritório, porque agora estou impedido em razão do cargo e ser um ordenador de despesa do Estado de Goiás, estou impedido da advocacia provisoriamente. Então eu sempre fiz voluntariado e filantropia, sempre advoguei a várias pessoas da cidade sem nenhuma cobrança financeira. E também fui levado de 1999 ao ano de 2000 para a diretoria da APAE, onde fiz uma carreira ali dentro também. Me tornei um diretor apenas no conselho administrativo. Na primeira eleição, com mandato de 2 anos, eu me tornei assessor jurídico voluntário, né, da APAE. Depois, no ano seguinte, me tornei tesoureiro, quando o Dr. João Amélio era presidente. Passado um tempo, eu me tornei vice-presidente e acabei assumindo a presidência da APAE em 2009, em janeiro de 2009, onde fiquei até 2013. Então, daí foi a minha primeira passagem na presidência da APAE. Eu pude completar o mandato do Dr. João Amélio de 2009 a 2010, me candidatei pela primeira vez e fiquei mais 3 anos, que os mandatos da APAEanos foram unificados para 3 anos. Eu fiquei 2011, 12 e 13. Deixei a presidência da APAE. 28 meses depois, eu ouvindo muito, através de vocês, da imprensa, da mídia em geral em Anápolis, que a APAE corria sério risco de ser fechada, eu acabei voltando à presidência da APAE. Bem lembrado. 28 meses depois, em que eu havia deixado a presidência da APAE, a presidente foi destituída por 575 votos a 0. Eu me senti responsável por aquilo, não tinha feito uma boa sucessão.
acabei me candidatando, montando uma chapa novamente e retornei à presidência da APAI nos anos de maio de 2016 eu voltei e saí em junho de 2020. Então eu permaneci por mais 4 anos. Somado aos outros 5 que eu havia presidido, na verdade eu fiquei então 9 anos na presidência da APAI dos 50 anos de história dessa grandiosa instituição. Doutor Hélio, o senhor à frente da APAI, o senhor acabou realizando um trabalho de balizamento moral, de balizamento financeiro. É o mesmo trabalho que o senhor está realizando no IPASGO? Muito boa pergunta, parabéns pela pergunta. E eu gostaria de explicar ao amigo telespectador do Canal 14, do Visão Geral, que na APAI, é óbvio que se ela passou por todos aqueles problemas, a gente tinha que levar para lá gestão, transparência, credibilidade, uma série de situações que acabou acontecendo nesses 4 anos. A APAI eu permaneci por 4 anos e 4 anos consecutivos, de 4 anos de premiação. Esse ano não teve como se deslocar para buscar essa premiação, mas os 3 últimos, de 2017, 18 e 19, eu estive na cidade de São Paulo, onde a Revista Época, Instituto do Aro, Filantropia, elegeram a APAI em 3 anos consecutivos, e olha que a premiação só tem 4 anos que existe, e a APAI foi premiada nos 4 anos como entre as 100 melhores ONGs do Brasil, e por 2 vezes a melhor ONG do Centro-Oeste. Fomos novamente agora em 2020 certificados como a melhor ONG do Centro-Oeste. Isso é uma questão de transparência, de governabilidade, de gestão. Às vezes a pessoa questiona, lá falta-se dinheiro na APAI, né? Porque infelizmente o recurso financeiro, 93,11% do que é gerido a APAI é recurso oriundo de prestação de serviço ao SUS, e realmente os valores SUS são muito pequenos, mas com a questão de gestão, de transparência, de governabilidade, a APAI hoje é reconhecida nacionalmente justamente por essa gestão. O senhor falou aí em números de 93%, é isso, do SUS, né? Sim, a APAI ela faz, por ser um centro de reabilitação, além de fazer a triagem neonatal para os 246 municípios de Goiás, incluindo a nossa capital, todos os recém-nascidos, pelo Sistema Único de Saúde, é feita a triagem neonatal aqui, e se detectada alguma doença, esse paciente vem uma vez por mês e é tratado, cuidado aqui na APAI, já fica agendado e começa a fazer todo um tratamento até a fase da senilidade ou do próprio óbito, mas é acompanhado pela APAI. A APAI também é um centro de reabilitação física, auditiva e intelectual, e já deixamos implantado o último, que é a visual, e a APAI também é referência no Centro-Oeste para doenças raras. Então a APAI faz, e quase todos os seus serviços são feitos ligados ao Ministério da Saúde, à Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. Então o recurso financeiro que chega na APAI é justamente para, oriundo do SUS, justamente para pagar essa contraprestação ou esta prestação de serviço que é realizada pela instituição. O nosso telespectador pode estar observando que a fluência com que o doutor Hélio Lopes discorre sobre o assunto. E o nosso telespectador, tenho certeza, gostaria de saber o seguinte: doutor, essa gestão que o senhor implementou junto à APAI deu renome dessa instituição a nível nacional, né? Sim, a APAI hoje, também na questão do espaço físico. Antes a APAI era muito reconhecida, eu posso aqui dizer ao amigo telespectador que bebe dessa fonte, ou seja, vem à cidade de Anápolis para ver o serviço que é prestado, é uma APAI de São Paulo, a APAI de Salvador, a APAI de Belo Horizonte, são as maiores. E comparado o serviço da APAI, são basicamente essas no Brasil, e a Fundação Ecumênica no estado do Paraná. Então nós temos aí quase 2.500 APAIs no Brasil. Eu posso dizer que a APAI está entre as 3, 5 maiores do Brasil, e era maior em prestação de serviço, e agora, em razão da nova sede da APAI, que nós inauguramos em 14 de dezembro de 2019, a APAI também é um dos maiores espaços físicos de movimento apaiano no Brasil. Nós temos uma obra maravilhosa, né, com 3 pavimentos, hoje a nova sede da APAI, algo em torno de 2.800 metros quadrados de área construída. A escola da APAI tem 7.004 metros de área construída. Nós temos um estacionamento lá com 7 lotes, fazendo 2.100 metros de área só para atendimento ou acolhimento dos automóveis que buscam o serviço da APAI. A APAI também se tornou uma referência em grandiosidade de espaço físico no movimento apaiano.
Além da referência que nós já citamos aqui, moral, o senhor pretende fazer do IPASGO essa referência também? Na verdade... Quando eu faço tento dar uma risadinha, porque nós sabemos, doutor, o senhor sabe disso, que o IPASGO ali é meio complicado, não? Ou eu estou exagerando? É meio complicado, e o que me levou ao IPASGO foi justamente o desafio. Esse desafio. Se não fosse, eu retornei à PAI quando falava a cidade de Anápolis inteira, dizia que ela poderia fechar, e eu abri um jornal, ela estava fechando, eu ligava o rádio, ela estava fechando, assistia você na televisão, a PAI vai fechar, e a gente voltou e mostrou que tinha condições de funcionamento, e está em pleno funcionamento e sendo reconhecida nacionalmente. Eu tenho dito ao senhor governador Ronaldo Caiado que se deixarem eu trabalhar, eu levei uma boa equipe para lá, montamos uma equipe maravilhosa, quero até agradecer, são muitas pessoas aqui de Anápolis, de primeiro escalão, é claro, de alta gestão, e levei alguns, inclusive da PAI, que já trabalhavam comigo, e tenho assumido um compromisso com o governador, se deixarem, deram um tempo suficiente para nós lá, e não ficar colocando muita pedra no caminho, muito toco para a gente tropeçar. É assim que o cargo, eu sei que não é meu, ele é do governador, mas se deixar a gente trabalhar, eu quero entregar nas mãos do governador o melhor instituto do Brasil. E olha que eu fui a São Paulo e já me tornei vice-presidente do CONESP, que é o Conselho Nacional das Entidades, né, públicas, no caso de todos os institutos do Brasil, e temos bastante. Hoje o IPASGO é o segundo maior do Brasil em quantidade de vidas que nós acolhemos ali. O maior, por uma questão muito óbvia, é o estado de São Paulo, porque a população é muito maior também, mas o IPASGO é o segundo de grandiosidade em números de vidas naquele instituto. Mas eu tenho um compromisso com o governador, do dia que ele falar que está encerrada a minha missão ali, eu quero entregar a ele o melhor instituto do Brasil. O senhor é mineiro, não? Eu sou goiano, de Santa Terezinha de Goiás. O senhor come pelas beiradas. Anapolino. O senhor vai comendo pelas beiradas, né? Então, a gente trabalha com gestão, com transparência, com credibilidade, não tem nada a esconder, eu já disse aqui. Não tem varinha de conta. Não tem. É uma questão assim, e administrar, né? Administrar no sentido de que não gastar mais do que se arrecada, guardar o dízimo, aqueles 10%, eu fazia isso muito na PAI, porque, voltando aqui à história da PAI, a PAI presta serviço para o SUS, recebe de janeiro a dezembro, e precisa pagar o 13º. E quando o funcionário vai sair de férias, ainda paga o acréscimo das férias de 1/3. Então, esse dinheiro você tem que estar guardando ele mensalmente, é o que eu chamo do dízimo. Guarda os 10% para chegar lá em novembro e dezembro, você ter condição de pagar o 13º, de pagar as férias com acréscimo de 1/3, e é assim que a gente faz na administração. Lá no IPASGO, eu tenho dito o seguinte: o usuário, os 627 mil vidas que nós temos lá, é tratado e será tratado, enquanto ali eu permanecer, com o coração. Ao prestador de serviço, clínicas, hospitais, odontólogos, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com a razão. Prestou serviço, bom serviço, pode saber que vai receber certinho, religiosamente, nas datas em que não existia lá e que nós já estabelecemos. E quando eu não souber o que decidir, mas o cargo de primeiro escalão do governo impor a decisão, eu serei no mínimo justo, porque aí a chance de errar é muito menor. E é assim que a gente faz gestão, e é assim que tem dado certo, graças a Deus. O telespectador pode observar a nossa produção também, que a mentalidade é outra, né? É outra mentalidade, principalmente com honestidade e transparência. E trabalho, acho que é um tripé que tem que se basear nele. Honestidade, trabalho e transparência. Quando o senhor falou que o senhor levou alguns funcionários da PAI para o IPASGO em Goiânia, o senhor desfalcou a equipe aqui, não? Não, foi bem conversado, né? Inclusive alguns deles atendem aqui, se socorre aqui de vez em quando necessário, mas foi bastante conversado e a gente pensou algumas pessoas que eram de suma importância, como chefe de gabinete, umas 2 gerências lá, diretorias, que eram de suma importância, pessoas que eu já conhecia. E também posso fazer uma confidência aqui de que eu não as levaria. Na verdade, eu fui sozinho no dia da minha posse, apenas com a minha esposa, mas quando o doutor Silvio, que era o ex-presidente, me passou o cargo, olha, aqui é a sala do presidente e tal, os diretores e alguns gerentes que estavam trabalhando com ele colocaram o cargo à disposição, falou que sairia com ele. E a partir dali eu tive que ir montando uma equipe, porque eu trabalharia normalmente com as pessoas que já estavam lá. Quando
como trabalho com muitas das gerentes que estão lá, gerentes, seja homem ou mulheres, nós temos vários que permanecem lá, mas todos aqueles que colocaram o cargo à disposição e que foram para o outro órgão de governo acompanhando o ex-presidente Dr. Silvio, é uma questão muito óbvia, eu precisei de fazer a substituição, e aí é muito melhor a gente trabalhar com a pessoa que conhece, né? E foi o sentido de levar alguns profissionais daqui de Anápolis. A história mostra e registra, doutor Hélio, que a pai aqui está meio trambalhada. O senhor acabou deixando ela redondinha. Pegou o IPASGO redondo ou quadrado? Peguei o IPASGO quadrado, não estava bem, uma situação, mas também não é culpa do ex-presidente Dr. Silvio, ele ficou 1 ano e 6 meses, ele chegou no IPASGO com a gestão do Dr. Ronaldo Caiado, e infelizmente o IPASGO passou por todo um processo de corrupção. Hoje, para que o telespectador tenha uma noção, o IPASGO, nós temos 4 operações policiais no IPASGO, chamado Backdoor 1, Backdoor 2, Metástase e Morfina. Então, isso está sendo apurado, está no Judiciário e também Ministério Público e algumas delegacias, tanto de corrupção quanto de homicídio, porque nós tivemos alguns homicídios em razão de medicação falsa, determinados laboratórios e unidades hospitalares, mas isso são coisas que estão sendo tratadas. O IPASGO tem algo em torno de 876 colaboradores, entre efetivos, os concursados e os terceirizados. O amigo, eu vou fazer uma confidência aqui, cheguei no IPASGO, não tinha 80 trabalhando. O IPASGO, quando cheguei, ele não tinha um cafezinho, não tinha pessoa para servir, não tinha vigilância lá fora na guarita, não tinha o pessoal, os terceirizados, uma empresa que 30 dias antes da minha chegada no IPASGO, e olha que eu cheguei em 2 de julho, uma empresa terceirizada levou 253 colaboradores porque encerrou um contrato de prestação de serviço terceirizado, e no dia 4 de agosto, quer dizer, um mês depois, ele levou o restante, mais 200 e pouco. O IPASGO ficou aí com 80 colaboradores, basicamente entre diretores e gerências trabalhando, porque a maioria dos efetivos já com idade avançada ou grupo de risco, em razão também do Covid-19, o coronavírus, estava trabalhando em home office, estava em casa. Então, desde o dia 2 de julho, em que nós nos deslocamos, a equipe daqui de Anápolis, essas pessoas que eu disse a você que nós levamos para compor a equipe em Anápolis, fazendo o IPASGO funcionar. Mas eu tenho muita humildade de dizer que a gente sabe pedir. Não está pedindo para a gente, não peço para mim, não, mas para o IPASGO, assim como eu pedia para a PAI, eu sei muito pedir. Eu bati na porta de magistrados, juízes, desembargadores e fomos desembaraçando as nossas licitações. Nós retomamos todos esses contratos de TI, nós não podemos parar. A tecnologia no IPASGO, se parar, é um caso grave, né? E são muitas gentes envolvidas. No estado de Goiás, e nós não temos condições de ficar ali 1 minuto sequer parado, e muitas licitações vencidas ou vincendas, e essas vincendas muito próximas a gente antecipou e já deixou a máquina funcionando. Posso dizer que eu sei como peguei o IPASGO, realmente estava muito parado. Hoje eu sei como é que nós estamos e tem avançado, e por isso eu estou dizendo a você, não sei se eu fico mais 10 dias, 1 mês, 1 ano, vai depender do governador. Mas o dia que a gente devolver e o governador entender que a missão ali está cumprida, eu não tenho dúvida de que entregarei a ele melhor do que peguei e com o mesmo propósito que foi a minha chegada lá, o melhor instituto do Brasil. Você já teve tempo de fazer uma avaliação à frente do IPASGO. O que é pior? Conviver com a concorrência lá ou com o ciúme de alguns? As duas coisas são difíceis, as duas coisas são difíceis, mas essa da situação dos ciúmes eu não tenho muita preocupação, porque eu faço meu trabalho, né? Eu não concorro com ninguém, não quero competir com ninguém, o meu trabalho ele é comigo mesmo, é mais ou menos como um corredor de rua. A minha competição, ela é pessoal, é comigo mesmo, de ser melhor cada dia, de atender tal. Eu atendo a todos, eu atendo lá quem já foi preso na operação, quem não foi, advogado, parte, clínicas, hospitais particulares, não tenho nenhum problema. Eu sei que em órgãos de governo quase sempre precisa de alguém para adentrar ou chegar até lá, ou ter que agendar através de um deputado, seja federal ou estadual. No IPASGO não existe isso, atendo a todos, com agendamento, sem agendamento.
Quem está ligado a órgão de governo sabe que nós temos um agendamento de 1 hora. Essa agenda ela é pública, ela é disponibilizada no site do IPASGO, ela tem acompanhamento da governadoria, mas se você chegar no IPASGO precisando falar comigo com agendamento ou sem agendamento, vai ser atendido. É óbvio, se eu estiver atendendo alguém naquele momento, você vai ter que aguardar um pouquinho, mas que sai de lá atendido pelo presidente, sai. Eu não tenho esse problema nesse sentido não, As duas são difíceis, mas essa aí eu acho que eu administro melhor. Eu tenho certeza, doutor Hélio, que o nosso telespectador, como eu, está entendendo que o senhor deu um choque de gestão frente ao IPASGO. Sim, e realmente precisava, né? Eu costumo dizer que eu não era amigo do governador, eu não conhecia o Ronaldo Caiado. Olha que interessante. Eu basicamente conheci o Ronaldo Caiado quando ele esteve na PAI, na inauguração que eu disse a você aqui, da nova sede da PAI, que aconteceu em 14 de dezembro de 2019. E tivemos pouco momento juntos ali, ele apenas conheceu o prédio, estava acompanhado da sua esposa, parte da sua equipe, com o nosso prefeito, o Roberto Naves, a primeira-dama, a dona Vívia e algumas autoridades, deputado Hamilton Filho, algumas autoridades aqui de Anápolis. Foi um momento em que eu estive com o governador, e desde então o governador me busca, e eu só atendi um pedido dele depois da terceira vez em que ele me ligou. As duas primeiras vezes eu estive com ele no Palácio, e ele me pedindo para que eu fosse ajudar no governo, e eu acabei relutando muito, mas na última vez ele conseguiu, me mostrou a necessidade, e eu aceitei o desafio, e torno isso público. Geralmente quando a pessoa me visita eu digo isso. Eu falei para o governador que para assumir, e eu não queria ler ou estudar nada a respeito do IPASGO, justamente para começar do zero. Assim que cheguei no Palácio, foi no dia 30 de junho, muito próximo da minha posse, eu falei para ele que para a gente conversar eu tinha que fazer duas perguntas. O que o senhor sabe do IPASGO? Foi a primeira pergunta. Ele me disse que virou caso de polícia. Aí e o que o senhor espera de mim? E ele me respondeu que o senhor continua sendo o Dr. Hélio Lopes, presidente da PAI que eu conheço. Eu só disse a ele que dia que eu poderia começar. Ele falou, amanhã eu te dou posse, e eu comecei a trabalhar. Não teve outra conversa, não existiu duas conversas, só foi apenas essa conversa. Estou lá dando o meu melhor, com uma equipe muito bacana hoje. Eu sei que o IPASGO tem evoluído e vai evoluir sim, porque eu creio muito em Deus. Faço um trabalho de gestão, muita transparência, com muita credibilidade, atendo a todos. Muitos que vão lá, a maioria levam não, mas é um não diferenciado, é um não com carinho, um não com expectativa, um não que se tiver a oportunidade de dizer sim, a pessoa será acolhida de novo e receberá um sim, você está entendendo? O IPASGO tem evoluído bastante. Nós estamos aí para o dia 4 de janeiro, lançando um edital para credenciamento de pessoas físicas no estado de Goiás inteiro. A partir do dia 31 de março para o 1º de abril, nós vamos lançar um outro edital para credenciamento de pessoas jurídicas, seja na área da odontologia, da medicina ou de laboratórios. Estaremos fazendo credenciamento. É o que é mais pedido hoje dentro do IPASGO. Muitas pessoas querem prestar serviço do IPASGO. Posso dizer também que o IPASGO hoje banca no estado de Goiás algo em torno de 60%, 70% da saúde, seja do grande hospital ou do pequeno, seja da grande clínica ou da pequena. 60%, 70% do faturamento de cada um deles é oriundo de recurso financeiro com serviços prestados ao IPASGO. Então é muito grande. É um instituto que envolve algo para que o público tenha uma noção da grandiosidade. Me parece que é o segundo maior de faturamento, de maior envolvimento financeiro no estado de Goiás, algo em torno de 2 bilhões de reais, que é anual isso, né, o IPASGO, um faturamento algo em torno de 150, 160 milhões mês, depositado por esses usuários. Então a gente tem que dar uma boa destinação para esse dinheiro, dar a melhor prestação de serviços aos nossos usuários e pagar de forma correta os prestadores. Diziam os prestadores que o IPASGO pagava com 6, 7 meses atrasado. Eu gostaria de dizer aqui que nós estamos rigorosamente em dia com a nossa prestação de serviços e pagando esses prestadores de serviços rigorosamente em dia. Estabelecemos calendário, que era um grande sonho da Associação dos Privados no Estado de Goiás, que é a PASEG, de fazer um calendário de pagamento. Nós temos um calendário desde a nossa chegada dentro do IPASGO. Dia 15 de cada mês, todas as pessoas físicas prestadoras de serviços recebem.
Todo dia 30 as pessoas jurídicas recebem certinho. Por que dia 30? Porque ele tem até o 5º dia útil do mês seguinte para pagar. Então, dá tempo desse prestador de serviço se organizar e pagar os seus colaboradores. Se a gente recorrer, for ali atrás, não muito distante, a gente vai notar, como o senhor já citou aqui, doutor, que o IPASGO não saía das páginas policiais. Existe lá um registro lá atrás de um roubo de 500 milhões de reais. Alguém foi punido, recuperou esse dinheiro? Como é que é? Isso é uma estimativa, né, que foi feita à época, a gente não sabe ainda nessa quantidade. Muitas pessoas foram denunciadas, muitas pessoas estão respondendo esse processo criminal, mas ele, em razão da própria lentidão da justiça, ele ainda não tem trânsito em julgado de nenhuma das decisões. Mas nós temos clínicas, médicos, colaboradores, ex-presidentes do IPASGO, pessoas da tecnologia da informação dentro do IPASGO, nós temos clínicas de Anápolis, nós temos algo em torno de 5 clínicas daqui, nós temos quase todas de séries, e começou-se essa apuração em séries, estendeu para Anápolis e fechou na capital. Nós temos tanto pessoa física quanto jurídica envolvido nisso. Da pessoa jurídica, obviamente, que os seus proprietários respondem esses processos, as pessoas físicas, seus CPFs e tal. Alguns foram presos, mas logo em seguida conseguiram alvarás de soltura e estão respondendo os processos judiciais e também os inquéritos. Tem muita coisa a ser apurada ainda, o volume e o material que foi feita essa busca e apreensão pela polícia é muito grande, muitos deles estão passando por perícia, e a perícia em Goiânia é feita através do Instituto de Medicina Legal, está no IML, inclusive a respeito de medicação, se era verdadeira, falsa ou não, isso está sendo apurado. Mas o correto é que o governador agiu, fez uma troca, me deu total liberdade. Aliás, se tem uma coisa, e eu quero aqui agradecer ao governador Ronaldo Caiado, me deu total liberdade, nunca me fez um pedido, nunca me fez uma vírgulazinha numa frase para desviar o assunto, desde em que lá cheguei. Tudo que foi prometido, cumpre religiosamente, como um grande governador que eu é. Bom, a cidade conhece, o Estado também conhece, por que não dizer lá o Estado de São Paulo, as instituições conhecem o trabalho que o senhor realiza através de uma brilhante biografia construída. Essa biografia de transparência, trabalho e honestidade o credencia a buscar um cargo político em Anápolis, não? Não, veja bem, como eu disse anteriormente, eu não tive nenhum contato com o governador, né? Foi justamente juntamente com o prefeito Roberto Naves e o governador Ronaldo Caiado, que eu conheci o governador, ele conheceu um pouquinho do meu trabalho. Certamente que ele se informou também como um maior representante político da nossa cidade, do nosso estado. Eu acabei me filiando ao Democratas, um pedido feito por ele, inclusive por telefone, eu estava na PAI, recebi um telefonema dele, quando uma pessoa colocou a ficha do DEM, eu me filiei ao DEM, mas não foi uma condição, e ele deixa isso muito claro, a minha chegada no governo. Não teve indicação, foi por uma questão técnica, ele me afirmou isso algumas vezes. Hélio, eu não estou entendendo por que eu faço o convite e você não aceita, porque tem muitas pessoas que querem o cargo, tá? Eu falei, governador, status. Querem o cargo. Eu falei, governador, eu sei do trabalho que da instituição que o senhor está me oferecendo, tal, mas eu vou continuar fazendo meu voluntariado lá na PAI. Não, mas lá você já ajudou, veio me ajudar no meu governo agora, então eu acabei cedendo. Mas nunca fui candidato a nada, nem síndico de prédio, né? Já fui subsíndico do prédio onde eu tenho um escritório de advocacia, mas eu não cheguei nem a ser síndico desse prédio. Então não tenho nenhuma vaidade nesse sentido, não sei, me tornei, hoje eu sei que o cargo meu é um cargo político, me tornei um agente político aos 56 anos. Muitas pessoas, e isso eu posso confidenciar, vários partidos políticos me buscaram, me procuraram nesses últimos anos, no sentido de alguma candidatura, seja vereador, seja prefeito. Se cogitou até essa possibilidade de que eu pudesse ser candidato a prefeito em Anápolis, isso tornou forte lá em abril, maio, mais ou menos, nessa época. Mas naquela época, para dizer a verdade, eu só poderia votar, mas nem votado eu poderia, porque eu não era afiliado a partido político, não poderia ser votado. Mas acabei atendendo esse pedido do governador e me tornei um agente público
político. Meu cargo hoje é político e sei também que em política você precisa ter lado. Hoje eu tenho lado, sou fiel ao nosso governador, aos democratas, aquilo em que recebi de incumbência. Vou fazer até o último minuto, até os últimos segundos, tudo aquilo que o governador me pediu. O doutor Hélio Lopes, com toda essa bagagem, num futuro não muito distante, pretende alçar algum voo político assim, não? Então, eu não sei dizer isso, né, porque não tenho essa experiência, não tenho esse aprendizado, mas hoje eu recebo muitos políticos no meu dia a dia. Então, eu estou convivendo, tenho aprendido, não posso dizer não, até porque eu já disse não lá atrás. E esses dias eu fiz uma confidência lá ao Leandro Ribeiro, né? Eu pedi o Leandro Ribeiro, hoje presidente da Câmara, filiado ao PP, presidente municipal do PP, para não entrar na política. Eu sou muito amigo do Leandro, fala, não mexe com política, né? Política está sem credibilidade e tal. O Leandro não só foi secretário de Estado no outro governo, na Indústria e Comércio, mas acabou sendo eleito vereador e preside com muito orgulho, né, com muita competência, a Câmara Municipal. Aí esses dias, quando eu me filiei, eu falei para o Leandro, inclusive na convenção do DEM, falei, Leandro, eu acabei pagando língua, então eu não vou dizer que eu não possa, não venha a ser, porque vai que também é um chamado do partido, um pedido de governador ou alguma outra autoridade política, a gente acaba colocando o nome à disposição. Não tenho, confesso que não tenho essa vaidade, essa pretensão. Amanhã ou depois, caso o Estado de Goiás, a população entenda que o trabalho está bem feito e que eu possa representar de alguma maneira, o nome será colocado à disposição e aí, obviamente, depende do partido. Hoje, reafirmo, sou filiado ao DEM. Lamentavelmente, a nossa produção já fez um sinal ali, doutor, que infelizmente nós vamos convidá-lo para um próximo papo aqui, porque eu costumo dizer, quando o entrevistado é bom, que o entrevistador não, a gente a gente levanta a bola e ele ou corta ou chuta para gol. E o senhor fez os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, isso o nosso entrevistador ficou ciente de alguma coisa do IPASGO e da nossa APAI. Nós queremos agradecer ao senhor mais uma vez, parabenizá-lo por esse equilíbrio moral, esse equilíbrio técnico, de gestão que o senhor prestou frente à APAI e agora está frente ao IPASGO. Nossa, muito obrigado e o programa parabeniza o senhor por essa brilhante ascendência dessa sua carreira. Nós queremos agora no final, doutor, que o senhor deixasse uma mensagem para o anapolino, para aquele que é contribuinte do IPASGO, para aquele que o IPASGO atende. Enfim, o senhor fica à vontade para fazer uma finalização dessa nossa entrevista. Sei que estamos no final, não quero tomar muito tempo também, inclusive em razão disso, mas eu gostaria de dizer aos usuários anapolinos, e olha que hoje aqui nós temos 32.099 pessoas, nas cidades aqui, que certamente acompanham também o programa, no entorno de Anápolis, muito próximo aqui da gente, que é da nossa Regional Pirineus, a Regional de Saúde, nós presenteamos, e foi a minha primeira meta, o primeiro presente à sociedade anapolina e de uma forma muito especial aos usuários do IPASGO, com o nosso IPASGO Clínicas aqui em Anápolis, que estava fechado, não atendia, um prédio maravilhoso na Avenida São Francisco, nós acabamos entregando. Então hoje nós temos em Anápolis 32.099 e no entorno, juntando com Anápolis, 53.111 usuários, é uma grande representatividade de IPASGO aqui. Queremos estender esse IPASGO Clínica a todo o interior de Goiás. Para isso, se faz necessária a captação de recursos, talvez com a possibilidade de transferência do hospital do servidor, o hospital de campanha, em definitivo para a Secretaria Estadual de Saúde, e com esse recurso financeiro nós estaremos descentralizando a saúde em Goiás, levando atendimento a todos os municípios de Goiás, a todos os municípios que tenham os usuários do IPASGO. Quero aproveitar o ensejo, desejar não só aos usuários do IPASGO, mas a todos os anapolinos um Feliz Natal, um 2021 muito próspero, bem fervoroso, com muita alegria, com muita saúde. 2020 foi difícil, um ano par, um ano que nós esperávamos muito. Não aconteceu aquilo que nós queríamos, porque foi da vontade de Deus. 2021 será da vontade dele, mas nós desejamos que seja muito melhor, porque ele tem desejo melhor para cada um de nós também. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado. Deixa eu quebrar o protocolo aqui, já pedi para o senhor encerrar.
Mas ali atrás o senhor falou de mais de 700 almas. Que nomenclatura é essa que o senhor dá? Nós temos usuários do IPAS, são 627 mil usuários. Na verdade, nós estamos lá com 627.652 vidas que usam o IPASGO. O IPASGO hoje, embora se avançou um pouquinho, eu tenho que esclarecer que nós temos 183 hospitais credenciados no estado de Goiás ao IPASGO. 103 deles estão na capital. Só 80 espalhados em 245 outros municípios. Nós precisamos levar saúde ao interior de Goiás. E essa é a minha passagem lá. Eu quero deixar uma boa impressão, assim que sair do IPASGO, deixando uma prestação de serviço aos nossos hospitais, Santa Casa, hospital daqui da cidade, para que preste melhor serviço ao IPASGO, que nós possamos estender isso aí. Seria uma marca bacana para o Anapolino deixar uma saúde melhor para Anápolis. Mas, por outro lado, como Goiânia está muito servido, também levar essa saúde às demais cidades do interior. Doutor, só para eu entender o telespectador, para a gente finalizar, já quebrei, quer dizer que o usuário do IPASGO, o senhor rotula ou chama de almas. Sim, porque ali são vidas, né? São vidas que estão ali representadas e que a gente precisa dar. Na verdade, quem está bem de saúde que está contribuindo. E um detalhe, quase todos são servidores públicos. Antes de pegar o seu contra-cheque, já foi retido o valor. Não temos inadimplência lá no IPASGO. Então, quando ele pega o contra-cheque dele, o valor do plano de assistência do IPASGO já foi retido da folha. Essa pessoa merece. É por isso que eu estou estendendo a mão e dizendo que aos usuários, enquanto presidente eu for, será tratado com coração. O prestador, aquele que presta o serviço, o terceirizado, o hospital, a clínica, o odontólogo, qualquer um da área de saúde que prestar o serviço, trataremos com a razão. Governador Ronaldo Caiado, o senhor fez a escolha certa. Muito obrigado, doutor. Grande abraço, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho das coisas, não só da PAI, bem como do IPASGO. Um abraço para o senhor e mais uma vez o nosso muito obrigado ao nosso telespectador e até a próxima. Agora, com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada. Pedalar está na moda. Não importa se é a passeio, a trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. Thelma Amorim. Especialista há 20 anos em estética, pré e pós-operatório em cirurgia plástica. Trouxe para Anápolis a mais moderna clínica de hospedagem pós-operatório em cirurgia. Com quartos climatizados, acompanhamento com profissionais qualificados 24 horas para ajudar na sua recuperação. Drenagem pós-operatório, salas equipadas com modernos equipamentos para redução de medidas e tratamento de flacidez. E ainda contamos com vários tratamentos para melhorar a autoestima. Agende uma visita pessoalmente na rua RA2, quadra 10, lote 25, Residencial Araguaia, ou através dos fones 62 9 9254 5316 ou 9 9227 3361.